Olá, eu sou Cláudia Mariana e este é o Mercado Cultural, programa do pantin.com.br, que vem dialogar com os agentes da cultura do nosso estado para saber como anda a cultura potiguar no período da pandemia e conversar sobre o impacto da Lei Aldir Blanc no setor cultural. E o nosso convidado hoje é o secretário de Cultura, Dácio Galvão. Roda a vinheta, Cardozinho. Olá, Dácio, tudo bem? Desde já, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Cultural. A gente que faz o pantin.com.br já estamos muito agradecidos e ficamos muito mais com a sua presença aqui, certo? Olá, Cláudia. Prazer é nosso. A gente sabe que o mercado cultural tem uma inserção importante do ponto de vista da comunicação junto aos artistas e à classe produtiva de cultura da cidade. É um prazer enorme. Quero desde já agradecer o convite. Então, para começar, assim, logo de cara, eu já queria perguntar como é que foi esse processo inicial da Lei Aldir Blanc aqui na nossa cidade. Como é que se deu esse processo por parte da gestão? Olha, o processo da Lei Aldir Blanc, ele foi celebrado, por um lado, como algo muito importante, né, fundamental, e, por outro, ele criou, naquele momento que tramitou no Congresso, com aquela rapidez toda, gerando um certo pânico, uma certa expectativa envolta em pânico. Né? Por que pânico? Porque a exiguidade de tempo que foi proposta, né, pelo governo federal para você aderir e para você começar a executar o projeto, quando eu digo você, estou falando do ponto de vista institucional. Foi muito curto, foi curtíssimo. E aí, ainda bem que a gente se mobilizou e Natal esteve dentro das primeiras capitais do país, do primeiro lote, né, em que as prefeituras aderiram, nós estávamos lá já por adesão dentro do primeiro lote. Isso não foi fácil, foi um trabalho difícil, porque a gente teve que mobilizar a equipe de manhã, de tarde, de noite, e fomentar um planejamento dentro do regramento do Plano Municipal de Cultura, com seus eixos e suas relações para os editais que nós trabalharíamos, e a complexidade administrativa, jurídica, que também envolvia uma série de envolvimentos. Isso é tão eficaz assim, na decisão de você aderir ou não, foi, né? E você, Cláudio, ou o país teve, na verdade, menos de 25% dos municípios brasileiros aderindo a esse projeto, porque, dada a questão desafiante da prestação de contas, dos prazos que a gente tinha que trabalhar, então, quando eu digo a gente, se envolve os próprios, né, beneficiados, os artistas, etc. Se é que a gente pode falar em beneficiados, mas os necessitados, digamos assim, acho que é mais adequado. Então foi isso. A Lei Aldir Blanc, ao mesmo tempo, ela trouxe uma respiração financeira inacreditavelmente fundamental, e eu digo isso por quê? Porque até então a Prefeitura de Natal nunca havia, em toda a sua história, trabalhado com um edital da ordem de 6 milhões de reais. O maior edital que a gente trabalhou aqui foi da ordem de 1,5 milhão, relativo ao Carnaval de Natal, que por si só gera um quantitativo muito incrível em relação à economia da cultura. Ou seja, no ano passado, por exemplo, nós investimos em torno de 7 milhões e circulamos 114 milhões, direto e indiretamente, na cidade, no meio produtivo. Então, na hora que a Lei Aldir Blanc veio com 6 milhões de reais, mais em torno de 5 milhões, 972, alguma coisa, quase 6 milhões, foi um desafio para a gente, para a gestão, Álvaro Dias, mas a gente não fugiu à luta, executamos, e eu diria a você ainda o seguinte, que nós estamos vivendo um momento especialíssimo na cidade, por incrível que pareça. Por quê? Porque nós concluímos esse projeto ainda o ano passado, né, em termos de editais, de classificação, etc., seleção. E o que é que ocorreu? Todo esse dinheiro ele está a circular na economia da cidade, nos produtores, nos artistas,
nos literatos, nos intelectuais, fazendo uma movimentação entre os meses de janeiro, fevereiro, março, né? A gente está indo para abril, e ainda alguns projetos ainda não foram concluídos. Então, quer dizer, isso nos dá uma ciência, né? Um senso crítico de que foi muito importante esse aporte de 6 milhões na economia criativa da cidade. Né? Esses 6 milhões, eles envolvem 9 chamadas públicas, né? Foram 581 Isso. projetos aprovados e 201 espaços culturais, né, que receberam esse apoio. Foi muito importante, eu como uma das contempladas, né? Fiquei muito feliz, realmente foi um fôlego, foi um suspiro. A gente sabe que a questão do tempo foi muito importante e foi determinante, né? Mas a gente acredita que realmente foi um fôlego, foi um suspiro. Isso foi muito importante, né? Vocês aí na FUNCART já conseguiram fazer algum tipo de levantamento dos projetos que foram realizados? Você disse que tem alguns ainda sendo finalizados, né? Como é que estão ocorrendo esses processos? Olha, é o seguinte, como você bem falou, nós trabalhamos em cima dos eixos, né? Foram nove situações assim, bem específicas, do patrimônio da memória, da democratização do acesso, né? E também da formatação, da formação cultural, né? Trabalhamos a gestão, o fomento e o financiamento da cultura, livro, literatura, fomento à economia criativa, aquisição. Acessibilidade, que foi super importante. Foram vários. E o que é mais importante, viu, Cláudio? Eu acho que essas relações, na hora que a gente conseguiu fazer essa linkagem dos editais com o Plano Municipal de Cultura, eu acho que foi o ouro da história, né? Porque é um plano que tem um desafio permanente de a gente ficar dialogando com ele em termos de gestão. Então, teoricamente, isso pode ser simples, mas do ponto de vista pragmático não é. Nós conseguimos, a área técnica aqui se esforçou muito nesse sentido e conseguiu, de fato, gerar os caminhos dos editais, né, exatamente pelos eixos do Plano Municipal da Cultura, que foi um plano elaborado com a participação efetiva da classe produtiva. Então, isso nos deu assim, um respaldo interno muito forte, algo que a gente celebrou como uma vitória para nós mesmos, né? Mas, enfim, então, o que tem acontecido é que, na realidade, o controle da finalização dos projetos, ele não ficou assim de uma forma rígida, a ponto de a gente ter, digamos, todos os projetos que foram finalizados já uma resposta desse produto aqui. Até porque tem alguns que seria impossível tê-los materialmente, né? Mas eu diria o seguinte, foram quase 800 projetos, né? Em relação aos espaços culturais, foram 203 espaços contemplados, né? E 2 milhões e alguma coisa, e no sentido assim, dos editais, a gente foi para 3 milhões, 310 e alguma coisa também, né? Bom, eu estou vendo aqui que em relação a todas essas nuances do livro, da literatura, do fomento e tal, a gente teve uma compartimentação financeira e uma quantificação por projeto. Eu acho que ficaria aqui muito, como é que eu diria, assim, cansativo enumerar estatisticamente cada um, né? Mas eu poderia destacar, por exemplo, em relação aos mestres e mestras da cultura popular, que estavam num sentido de penúria muito forte, né? E que a gente pôde ter uma relação de aplicabilidade financeira da ordem de quase 500 mil reais, né? Eu acho que isso veio a estimulá-los, né? Eu acho que, além de tudo do aspecto econômico-financeiro, eu creio, viu, Cláudio, que a Lei Aldir Blanc também fez um certo chamamento, vamos dizer assim, à classe artística e produtora de cultura a se preparar melhor para essas relações burocráticas, administrativas que existem entre o poder público e a iniciativa privada, que é algo que você não pode nunca ignorar e que a gente sabe que há
por vários fatores que não cabe aqui levantar agora, mas você sabe que há uma dificuldade tremenda para que se absorva esses mecanismos de leis e tal que regem essa própria relação. Eu diria que há um amadurecimento entre os produtores e entre os artistas, há uma relação recíproca entre nós aqui, da Secretaria de Cultura FUNCARP, com essa mesma categoria, e com muita transparência, muita possibilidade de acesso para que essa discussão seja ampliada. Eu acho que na hora que houve o recadastramento no SEMEC, na hora que todos tiveram que se submeter a um projeto que envolvia um ente federal, que era a União, que o Estado e o município, então o regramento jurídico não podia ser abstraído em nenhum momento. Eu acho que houve um grandíssimo amadurecimento que propõe o quê? O que é que eu estou querendo trocar em miúdos com isso? É que projetos futuros, várias e várias categorias, né, produtivas já estão cientes do seu papel, primeiro como cidadão, né, juridicamente, e depois como artista, como militante da área de cultura, tem que se prevenir do ponto de vista documental, do ponto de vista de prestação de contas, né, como toda a relação que existe em várias outras, digamos assim, esferas do poder ou do saber, né, seja ele científico, enfim. Nós estamos falando aqui de cultura necessariamente, né? Eu mesma digo por experiência própria, porque eu aprendi muito, né, lendo os editais, trabalhei em vários projetos, mas ajudei também a elaborar diversos projetos. Nessa hora a gente pôde ver o quanto a cultura de Natal ela é múltipla, ela tem agentes culturais, a gente tem excelentes produtores. E assim, foi realmente uma oportunidade de aprendizado mesmo. Eu desde já gostaria de agradecer, né, toda essa colaboração que se fez da gestão para com os produtores. Às vezes a comunicação ficou falha, mas é normal no período que a gente está vivendo. Mas foi um momento muito, muito, muito interessante, muito particular. E foi um momento de união entre nós todos que somos produtores e artistas. É muito bom ouvir isso de você. Eu não tenho que agradecer, porque eu acho que é um dever nosso mesmo estar nesse plano de colaboração. E, enfim, além de ser um compromisso de quem milita também na área, nós somos pagos para isso, todos nós que trabalhamos aqui temos o dever de colaborar e de corresponder. O que eu acho é que cada vez mais o que tem que acontecer é esse aprofundamento da relação setorial ou dos setoriais da cultura, no sentido do amadurecimento e de manter essa relação abundante, né, com o poder público em todas as esferas, não digo só no âmbito municipal. Eu posso falar por nós aqui, mas no plano estadual e federal também, né? Eu acho que a gente tem que ter uma atitude e uma consciência republicana para que possamos... A própria lei, eu acho que na sua gênese, na sua origem, né, ela me parece que na primeira aprovação foi a única que tramitou por unanimidade. Ela veio tardiamente, claro, era para ter vindo muito antes, né? Mas, enfim, na hora que se mobilizou nacionalmente, né, deixando de lado certas situações que eu diria que seriam menores naquele momento, e na hora que todo mundo se uniu, como você bem falou, a coisa caminhou muito rapidamente, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, e isso eu espero que seja um motivo de aprendizado definitivo para todos nós. Ou seja, unidos, na convergência ou na divergência, deveremos estar unidos para o bom debate e para podermos avançarmos. Nós já somos, historicamente, um setor bastante, vamos dizer assim, excluídos por um certo preconceito, né? E agora nós estamos a vencer isso. Acho que a gente já vem, desde 2003, mais ou menos, galgando patamares de formulações de políticas públicas que nos dão uma condição já de pensar com otimismo nesse avanço dessa relação. Mas eu continuo a dizer, se essa relação não é cada vez mais aprofundada, amadurecida, por todos os relacionados, por todos os que fazem a cadeia produtiva da cultura, eu acho que ela não avança, porque se cria-se os nichos, cria-se as resistências e o debate não acontece, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum.
Que bacana, Dácio. E para finalizar agora o nosso encontro, eu queria saber se existe alguma perspectiva de uma próxima rodada da Lei Aldir Blanc aqui na cidade. Como é que você vê isso? Olha, eu volto a dizer a você o seguinte: o meu pensamento, o pensamento da nossa equipe, é um pensamento de abertura para cada vez mais nós aprofundarmos as relações com os setores produtivos. Eu entendo que uma instituição como a nossa, ela não pode, nem deve, nem consegue existir se ela não tem uma capilaridade de diálogo e de relação com quem produz cultura, né? Então, eu acho o seguinte, viu, Cláudio? Eu acho que antes de ter uma proposta, ou antes de ter fechada, embrulhada, empacotada, eu acho que os setores produtivos têm que pressionar o poder público democraticamente, civilizadamente, nesse padrão do qual nós nos referimos aí no bloco, digamos, anterior. Então, nós não temos algo assim. Eu estou vendo uma movimentação em alguns estados, eu diria a Prefeitura de São Paulo vem fazendo um trabalho, ao meu ver, bem interessante, com vários editais de amparo, a palavra é essa, a cultura, com A maiúsculo, né? E eu tenho visto, por exemplo, a Paraíba, aqui, a João Pessoa, vizinho, me parece que já começa a trabalhar uma lei emergencial em relação à classe produtiva de cultura. Enfim, eu acho que menos deve se esperar do poder público de forma isolada e muito mais deve se esperar que essa relação que agora nós experimentamos na Lei Aldir Blanc, ela venha a reacontecer, né? Porque juntos a gente se fortalece, a gente consegue sensibilizar não só o poder executivo. Nós temos feito algumas lives recentissimamente com o poder legislativo. E a gente tem que levar em consideração esse poder que tem sido muito sensível à área cultural. Eu diria a você rapidamente que em 2019 as emendas impositivas totalizaram 2,5 milhões. Em 2020 elas caíram um pouco, mas chegou num patamar muito significativo de 1,5 milhão. Isso, se você soma aí, dá 4 milhões, né? Em 2 anos. Em 2 anos, vindo do parlamento para cá, o que demonstra uma nova configuração, uma nova visão, digamos, de cultura partindo da classe política e legislativa. Então, o setor do audiovisual, por exemplo, nós fizemos agora com a Comissão de Cultura da Câmara e outros vereadores sensibilizados participaram. Eles fizeram um documento, encaminharam para o chefe do executivo, passaram para a imprensa. Na semana seguinte nós tivemos com o setorial de dança também, com a Comissão de Cultura e outros vereadores envolvidos. Quer dizer, esse é o caminho. A classe produtiva dialogando com o executivo através da interveniência da Secretaria de Cultura FUNCAT, né? E o parlamento também, porque essa união a gente consegue ter uma articulação positiva, quem sabe, inclusive, para ter uma lei emergencial, eu sei, não sei exatamente se seria uma lei emergencial ou um novo projeto para a área cultural, né, da cidade. Mas eu digo a você que tudo isso só é fruto dessa relação tripartite. Produtores, intelectuais, artistas, literatos, poder executivo e poder legislativo de uma maneira, repito, madura, civilizada, na convergência tem as divergências também, dialeticamente a gente vai trabalhando, e a gente vai elegendo um ponto de pauta que seja possível manter, não um fomento clássico à classe produtora. Quando eu digo um fomento clássico, é um fomento cultural como se fosse uma época não pandêmica, a gente está num período de pandemia. Os decretos, tanto no nível federal, estadual e municipal, habilitam a qualquer gestor a dizer, né, que o produto cultural, neste momento, que estamos perdendo aí uma média de 4 mil vidas mês, né, ou melhor, dia no país, batendo recorde mundial e tal, não é uma tarefa essencial. Mas a gente sabe que nós temos os trabalhadores da cultura passando necessidade. E aí a gente não está querendo um fomento clássico. O que nós estamos a pretender, como eu me referi à Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Cultura de lá, eles estão fomentando editais de amparo à cultura. Eu despacho com o prefeito Álvaro Dias, que é muito sensível a essa área cultural. O investimento que nós fizemos no Carnaval, por exemplo,
foi da ordem de R$ 300 mil, né? Desse ano ou do ano passado? Não, deste ano. Deste ano. Porque este ano foi virtual. O ano passado nós investimos 7 milhões e circulamos 111 milhões de forma transversa, né? Dentro de vários impostos, etc. E tal, a cadeia produtiva do turismo, enfim, e também da economia e da cultura. Isso atestado em estatística pela FEComércio, pesquisa que eles realizaram. Bom, no carnaval desse ano, nós investimos 300 mil, quer dizer, um quantitativo absolutamente inferior. Mas foi interessante porque nós conseguimos colocar os artistas, né, tivemos 50 artistas envolvidos, e suas bandas e etc. e tal, de forma virtual, e ao mesmo tempo o YouTube da prefeitura foi para 103 mil, ele estava paradão, foi para 103 mil acessos, que foi muito interessante. Objetivamente, se você, uma banda que cobrava, digamos, 30 mil, 60 mil, 15 mil, o que fosse, dentro dessa perspectiva, a baliza nossa foi a Lei Aldir Blanc. Então, nós estávamos a pagar 6 mil reais, que era um teto, ou 10 mil reais, que era outro. Né? É claro que toda regra é exceção. Excepcionalmente, uma banda ou outra ganhou 15 ou 20 mil. Mas, repito, como exceção. Então, a regra foi essa. E os artistas entenderam e, digamos assim, absorveu essa perspectiva. O que é que eu estou querendo propor com isso, Cláudia? É que essa união, essa batalha da gente tentar, junto com os três entes, o privado, o executivo e o legislativo local, trabalhar perspectivas com essa baliza da emergência cultural, e não se imaginar que a gente está num período normal, porque o interesse agora é que nós fomentássemos editais ou perspectivas emergenciais para o setor. E é consenso nosso aqui ter como parâmetro a Lei Aldir Blanc, ou seja, os valores que aplicamos na Lei Aldir Blanc. Então, é essa discussão que a gente vem tendo, inclusive, com a Câmara, com os vereadores, com a Comissão de Cultura e com esses dois setoriais. Eu acho que poderíamos pensar ampliando para outros setoriais da música, que já deu exemplo de que topa e de que absorve esse tipo de proposta, porque o Carnaval tipificou já esse nível de comprometimento. E você, particularmente, o que você achou dessa união da tecnologia com a cultura, né? A gente teve diversos projetos, teve o Carnaval da Prefeitura também, foi pelo YouTube. Essa coisa da tecnologia ficou em alta para todos nós. O que você acha, assim, o que agregou, o que você achou de mais importante nisso? Olha, eu achei o seguinte, no primeiro momento, do ponto de vista interno nosso, estou falando, me remontando aí a maio, junho do ano passado, por exemplo, quando a gente já tinha as sinalizações de que o processo de produção ia ser necessariamente virtual por conta das aglomerações, etc. Não havia as perspectivas de uma vacinação coletiva, enfim. Bom, então a equipe, nós tivemos no primeiro momento uma dificuldade tremenda, né? Porque eu digo dificuldade do ponto de vista conceitual mesmo da produção, que a gente ficou limitado a ter como possibilidade apenas um caminho. Você não tinha um caminho híbrido mais. Era apenas um, ou era virtual ou não era. Então, até a gente sofrer esse processo de adequação, todo mundo impactado ali, digamos, o decreto foi em março, né? O decreto pandêmico foi em março, acho 14 de março. 15 de então, março. 15, né? Então, abril, maio, junho, nosso orçamento sendo raspado, né? Não só o nosso, mas de todas as outras áreas concentradas ali para a saúde e tal. Foi muito impactante, ficou todo mundo assim, desnorteado, etc. Os editais não iam mais acontecer, enfim. Mas depois a gente foi se adequando e tal, e aí absorvemos já no final do ano, Natal e Natal, a gente já fez virtual. É claro que a gente acha que isso foi muito importante, primeiro, porque as tecnologias, né, inovadoras passaram a ser, vamos dizer assim, mais e mais banalizadas, desde a mais sofisticada até mesmo
um instrumento como o celular, né, que tem recursos, né, que foi utilizado. E isso também movimenta a cadeia produtiva. Tanto é que alguns componentes eletrônicos até hoje estão em falta no Brasil. Porque as alavancas, digamos assim, logísticas, que requer tecnologia, sofreu uma busca dentro do mercado muito intensa. E isso foi bom porque, no bom sentido assim, banalizou, né? Banalizou, saiu o fetiche da tecnologia e tal, aquela coisa da virtualidade. Não, isso já entrou, digamos assim, para a corrente sanguínea da produção. Eu estava vendo, foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo, o meio mais acessado foi a Pinacoteca do estado de São Paulo, pelas redes sociais. Por quê? Certamente um olhar mais visual, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você monta a vitrine virtual e você disponibiliza um acervo da magnitude e importância que é o da Pinacoteca de São Paulo. Então, eu creio que não há mais essa saída. A gente vê com muitos bons olhos isso, tanto em relação à cadeia produtiva, como a gente vê em relação à estética mesmo que a gente pode gerar hoje, né? Em relação a isso. E eu diria assim, desde a perspectiva de festejos juninos, que é um apelo muitíssimo popular, né? Há uma perspectiva que a gente já vem trabalhando, por exemplo, de virtualizar todo o acervo do Museu de Cultura Popular, tem 2.000 peças em 5 núcleos e mais a reserva técnica da prefeitura, né? Que já está em curso um projeto pela Lei Aldir Blanc, nesse sentido, em parceria curatória aqui com o nosso Departamento de Patrimônio. Então, eu acho que isso foi vital e fundamental. Por quê? Porque hibridizou, eu acho que veio para definitivamente ficar, não vai substituir as relações de encontros físicos, de afeto e etc. E essa dicotomia do que fica e do que não fica, isso é coisa que a história, o filtro da história, é quem vai definir. A gente vai continuar se encontrando lá no Beco da Lama, então, quando tudo isso passar. Claro, nada que vá substituir troca de afetos, né? Mas nada também que possa substituir possibilidades, como, por exemplo, a gente está dialogando aqui agora e, ao mesmo tempo, todo mundo está dentro de um rigor, de um protocolo sanitário, se protegendo. Ou alguém que estivesse lá na França, como eu participei recentemente de uma live, discutindo cultura popular norte-grandense. Quer dizer, então, isso, repito, eu acho que perdeu-se o mito, perdeu-se o fetiche, se banaliza um veículo, ou vários veículos, né, de multiuso do ponto de vista virtual, e esse diálogo com o presencial ele vai ser muito importante para daqui para frente encurtar distâncias, né, para que os conteúdos se ampliem, tanto do ponto de vista de linguagem como do ponto de vista estético. Então, eu acho que a gente não pode deixar de ver com bons olhos tudo isso. Eu acho que nesse ponto foi positivo. A gente vai cair naquele velho adágio popular, né? Não há um mal que não traga um bem, coisa dessa ordem aí, né? Então, Dácio, a gente vai encerrando a nossa entrevista hoje. Desde já, a gente fica muito agradecido pela sua participação. Suas falas realmente foram enriquecedoras. Então, para o que a Prefeitura precisar, nós estamos aqui como veículo de comunicação e a gente tem certeza que a gente pode contar com a gestão. Estamos à disposição, nós agradecemos. Sabemos que vocês têm inserção muito respeitável dentro do meio e a gente faz um apelo para que toda essa política pública possa ser cada vez mais democratizada e vai depender muito de pessoas que fazem o coletivo que vocês fazem aí na área de fotografia e outros tantos espalhados por Natal. Muitíssimo obrigada, Dácio. Nós é que agradecemos. Este foi o Mercado Cultural, onde nós entrevistamos o secretário de Cultura, Dácio Galvão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal do pantin.com.br. O Mercado Cultural é uma realização do Pantin, com patrocínio da Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto, Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.